como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós iremos estudar alguns elementos mais complexos. Nós iremos fazer a análise dos termos na oração, especificamente sobre os modificadores dos substantivos e os adjuntos adverbiais. Vem comigo! Para falar sobre os modificadores do substantivo, nós precisamos fazer uma revisão, no mínimo, sobre o que é um substantivo. O substantivo, por exemplo, são as palavras que dão nome a seres, dão nome a sentimentos, a ações. Então, se alguma coisa tem nome, essa coisa é um substantivo. Só para a gente fazer uma leve revisãozinha, que vocês já sabem o que é substantivo, né, pessoal? Por favor. Aqui eu trago para vocês uma relação do que nós estudamos quando fazemos uma análise sintática, quando nós fazemos um estudo sobre a relação entre as palavras. Então, de uma forma geral, os termos da oração, nós temos os termos essenciais, que é o sujeito, o predicado. Nós também temos os termos integrantes, que são os complementos verbais, e nos complementos verbais é quando nós observamos, por exemplo, o objeto direto, o complemento sem preposição, ou o objeto direto, que é o complemento com preposição. Estudamos também os complementos nominais, ou seja, a relação de transitividade que tem um substantivo, que tem os nomes, por exemplo, um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Além do agente da passiva, que é a relação entre o sujeito e o verbo, aquele que pratica a ação, um sujeito paciente da ação. E também temos os termos acessórios. Olha só, se eu tirar esse anel do meu dedo, não vai fazer tanta diferença. Olha só, os termos acessórios, eles podem ser retirados da oração sem causar uma perda de significado, mas eles contribuem com o sentido da oração. Quem são eles? Os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais e o aposto. O vocativo, alguns gramáticos não gostam de colocá-lo dentro de um termo acessório. Eles falam que o vocativo é um termo independente da oração, mas em algumas gramáticas, em algumas explicações, vocês irão ver o vocativo aqui também dentro dos termos acessórios. Então, numa oração, o que é que precisa ter de fato? Termos essenciais e termos integrantes. Então, os termos acessórios, eles floreiam a oração. Eles trazem mais significado, eles trazem mais informação, dentro desse enunciado, dentro da oração. Para falar sobre os modificadores do substantivo, nós precisamos entender sobre algumas funções sintáticas que o substantivo exerce em diferentes orações. Olha só, aqui nessa primeira oração, nós temos Carlos, que é um substantivo próprio. Ele está funcionando como um sujeito. A função sintática de Carlos nessa oração é de sujeito. Aqui, por exemplo, eu sou professora. Então, nesse caso, professor é um substantivo que atua nessa oração com a função sintática de predicativo do sujeito. Aqui, por exemplo, livros é um substantivo com função sintática de objeto direto, como aqui precisamos de carrinho. Carrinho é o núcleo desse objeto indireto, ou seja, carrinho é um substantivo que atua nessa oração como objeto indireto. E ainda nós temos alguns outros elementos, algumas outras funções sintáticas, como, por exemplo, de complemento nominal. Olha só, como atenção é um substantivo, que funciona como complemento da palavra à necessidade, do substantivo à necessidade. Aqui, por exemplo, nós temos dois substantivos que nessa oração funcionam como aposto, esse termo explicativo, esse termo que traz um realce, que acompanha o substantivo. Além de professor aqui, por exemplo, lembre-se, professor, de atribuir, lembre-se, professora, de atribuir notas aos trabalhos. Aqui nós temos o substantivo professora com a função sintática nessa oração de vocativo, um chamamento. O vocativo interpela, chama. Temos também
o substantivo alunos, que sintaticamente é um agente da passiva, é um sujeito paciente. E por último, nós temos aqui, por exemplo, Bahia, que é um substantivo próprio, que nessa oração atua como adjunto adverbial. Recapitulando, nós temos aqui as funções sintáticas do substantivo: sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, vocativo e agente da passiva. Agora, eu vou falar especificamente sobre os modificadores do substantivo. Eu vou falar sobre o adjetivo, o artigo, o pronome e o numeral, que são os adjuntos adverbiais que funcionam como esses modificadores do substantivo. Olha só, aqui nós temos os modificadores que são adjuntos. Então, quando uma sentença, quando um enunciado, eu tenho um núcleo. Quando esse núcleo está acompanhado de palavras, e essas palavras têm alguma relação com esse núcleo, e esse núcleo é um substantivo, nós estamos falando de modificadores do substantivo, adjuntos adnominais, e esse conjunto de nomes nós chamamos de sintagma nominal. E quem são esses modificadores? São os artigos, os adjetivos ou palavras com valor de adjetivo, bem como numerais e pronomes. Vamos passear um pouquinho, conhecer quem são eles para identificarmos esses adjuntos adnominais ou modificadores dos substantivos na oração. Vem comigo, olha só, adjunto, junto. O adjunto adnominal é o termo que está junto, tão juntinho do nome, Então é o termo da oração que sempre se refere a um substantivo, ele acompanha o substantivo, ele traz mais significado, ele traz um efeito de sentido para aquele sintagma nominal. Então aqui, por exemplo, quem são esses adjuntos adnominais? Nós temos o adjetivo, por exemplo, aqui eu tenho a casa é a casa é rosa, a casa rosa de Mariana. Então, rosa é um adjetivo, que está acompanhando o substantivo casa. Rosa, nesse caso, é um adjetivo. Aqui nós temos, por exemplo, uma locução adjetiva: picada de escorpião pode ser mortal. Então aqui nós temos uma locução, que são duas ou mais palavras com uma função. Nesse caso, aqui nós temos uma locução adjetiva. Outro caso também é do pronome. E por que pronome adjetivo? O pronome adjetivo é aquele que acompanha o substantivo. Nessa oração aqui eu tenho: minha casa está limpinha. Então, minha, que é um pronome possessivo, nesse caso, a função sintática dele é de pronome adjetivo acompanhando, o substantivo casa. E por último, nós temos o numeral, que funciona como adjetivo porque ele acompanha um substantivo. Então, o numeral ordinal primeiro, nesse caso, é um adjunto adnominal que acompanha o substantivo corredor. Então, vocês observem como vocês saem de uma análise morfológica, de identificação e classificação, para uma análise sintática, ou seja, para que vocês consigam compreender a relação entre as palavras. Nada é por acaso, Uma oração escrita de acordo com a norma padrão precisa ter uma pontuação adequada, uma concordância adequada, mas também observar esses elementos que estão nessa oração, a relação entre esses elementos. Então, por exemplo, o adjunto ele vai concordar com o núcleo, com o substantivo. Então, se o gênero é feminino do substantivo, o adjunto também precisa estar nesse gênero, O número é singular ou plural. Então, esses elementos eles se relacionam e são dependentes um do outro, Porque se eu coloco um substantivo feminino com um adjunto adnominal no masculino, dá erro, galera? Continuando. Os adjetivos, olha só essa análise morfológica do adjetivo. É a palavra que expressa uma qualidade ou uma característica de um ser, de um objeto. Eu não gosto muito de falar de qualidade, Porque se eu falo que ela é feia, ela é mal educada, eu tô falando de um defeito. Mas enfim, os adjetivos eles dão características. Olha só, o garoto
esperto ganhou uma linda bola. Meninos tristes chegaram. Tristes é adjetivo aqui, tá vendo? Como a característica desse garoto é ser esperto, a característica da bola é ser linda, a característica dos meninos é de serem tristes. Então, essas palavras que dão características são os adjetivos. E falando em adjetivo, não podemos esquecer, ou devemos nos lembrar, das locuções que eu falei anteriormente, né? O que são locuções? De uma forma geral, locuções são expressões formadas por duas ou mais palavras. Nós temos locuções verbais, locuções adverbiais, locuções conjuntivas, inúmeras locuções. Nesse caso, as locuções adjetivas são duas ou mais palavras com valor de adjetivo. E as locuções constituem uma classe gramatical, né? Que serve para caracterizar o substantivo. Observem aqui, por exemplo, nada no mundo substitui o amor de mãe. Nada no mundo substitui o amor materno. Olha como de mãe, que é uma locução adjetiva, tem um significado materno. Eu posso dizer cabelos cor de ouro, que significa dourados, ou ela tem uma cara de anjo angelical. Olha como eu consigo trocar, né? Fazer uma análise em relação ao adjetivo e à locução adjetiva. Além dos adjetivos, locuções adjetivas, nós também temos orações adjetivas. Peraí, oração, sim, é quando uma oração, que é o enunciado que contém verbo, funciona como adjetivo, como adjunto adnominal. Aqui, por exemplo, vocês podem observar que há duas orações 98% iguais. Por quê? Olha só, as canetas que não funcionam devem estar descartadas. O que é que nós temos aqui? Esse termo aqui em negrito é uma oração adjetiva. Olha só esse pronome relativo aqui que se refere a canetas. Então, que não funcionam é uma oração que está caracterizando canetas. Aqui também, que não funcionam, é uma oração adjetiva que está caracterizando canetas. Mas as duas são diferentes. Por quê? Observem que eu coloquei aqui, ó, as vírgulas isolando essa oração adjetiva. Por quê? Porque apesar de serem quase iguais, elas são diferentes no efeito de sentido. Quando eu não utilizo as vírgulas, né, eu classifico essa oração como oração subordinada adjetiva restritiva, ou seja, eu tenho aqui, né, várias canetas, mas uma parte, eu tenho aqui 100 canetas, né, só que dessas 100 canetas, uma parte não funciona. E essa parte que não funciona é que deve ser descartada. Aqui embaixo, olha como o efeito de sentido muda, olha a importância de usar as vírgulas, né? De usar a vírgula. Então aqui, a partir do momento que eu inseri essas vírgulas, eu estou explicando, eu estou falando algo a mais, dando informação a mais. Ou seja, eu tenho 100 canetas, elas não prestam, elas não funcionam e elas precisam ser descartadas. Então, quando eu digo, por exemplo, os alunos, vírgula, que estudam, vírgula, serão aprovados, eu estou falando de vocês, porque todos vocês estudam e todos serão aprovados. A gente muda, né? A gente sai de um dos adjuntos, né? Que é o adjetivo, e a gente entra agora na classe dos pronomes. O pronome eu digo que é alguns gramáticos dizem que pronome não é classe gramatical, mas eu vou seguindo o fluxo, né? O que está lá em Becharão. Então, os pronomes, eles são substituidores. Nesse caso aqui, né, do pronome como adjunto adnominal, ele acompanha um substantivo, por isso que ele é chamado de pronome adjetivo. Nós temos também os pronomes substantivos, que é quando substitui o substantivo. Vou dar um exemplo. Quando nós temos, eu comprei um belo carro, eu comprei o meu carro, né? O meu pronome adjetivo, carro, substantivo. Então aqui nós temos um pronome adjetivo acompanhando o substantivo. Quando eu digo, eu comprei o meu, está ali dentro de meu a palavra carro, aí nós temos um pronome substantivo. Ok,
Olha só essa oração, né? Então, o pronome que acompanha o substantivo é chamado sintaticamente de pronome adjetivo. E aqui nós temos: o que você achou de meu carro novo? Então, meu é um pronome, né, possessivo, que sintaticamente ele está funcionando como adjunto adnominal porque ele acompanha o substantivo carro. Outro exemplo aqui. Não é outro exemplo. Nós vamos no meu carro, tudo bem, né? Eu comprei um carro novo, eu vou no meu carro. Então aqui, ó, novamente, um pronome possessivo acompanhando um substantivo. Sintaticamente, ele é um adjunto adnominal. Olha aqui um caso de um pronome demonstrativo que funciona sintaticamente como um pronome adjetivo. Assisti a este filme. Então, olha só. Filme é um substantivo. Este é pronome que acompanha o substantivo, ou seja, um pronome adjetivo que funciona como adjunto adnominal. Outro modificador do substantivo, nós falamos sobre o adjetivo, nós falamos sobre o pronome, é o artigo. O artigo também é um modificador do substantivo. Então aqui, por exemplo, olha só, eu tenho onde estão as provas. Olha só, provas é um substantivo e eu tenho aqui esse artigo sintaticamente funcionando como adjunto adnominal. Aqui a mesma coisa, olha só, policiais, bandidos. Olha como esses artigos acompanham o substantivo. Então, aqui, nestes dois casos, nós temos os artigos funcionando como adjunto adnominal. Mas alguns exemplos, nesse caso aqui, ó, com os artigos indefinidos, ó, um homem, uma rua. Todos esses dois artigos indefinidos, né, morfologicamente falando, artigos indefinidos, sintaticamente falando, adjuntos adnominais, porque acompanham o substantivo atribuindo efeito de sentido. Olha aqui outro caso. Então, o que vocês podem observar? Que numa oração, numa sentença, no enunciado, existem vários e vários adjuntos adnominais. Aqui, ó, um policial, uns bandidos. Bandidos e policial são substantivos. E aqui nós temos os artigos que, sintaticamente, funcionam como adjunto adnominal porque acompanham o substantivo. Olha aqui um exemplo. Pois não era um inimigo que me afrontava. Olha só, um inimigo. Inimigo não é um substantivo, é um artigo que acompanha o substantivo, sintaticamente falando, adjunto adnominal. E por último, nós temos os numerais, né? Os numerais, eles também fazem parte de uma classe gramatical e sintaticamente eles podem funcionar como adjuntos adnominais. Olha só, vou pegar aquelas duas garrafas. Olha só como garrafas, né, é um substantivo e eu tenho aqui, ó, esse numeral acompanhando o substantivo garrafas. Então, esse numeral, sintaticamente falando, é um adjunto adnominal. Que aos tipos, né, de numerais, que eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários, né, que é uma análise morfológica, né, classificando esses tipos de numerais, só para vocês resgatarem aí na mente. Quando nós falamos sobre as funções sintáticas do substantivo, nós falamos que ele pode ser um adjunto adnominal. Então, vocês já conhecem o adjunto adnominal, ok? E que esse adjunto adnominal, ele pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo e está faltando um, pronome, adjetivo, artigo e numeral. Aqui, a gente volta àquela parte em que nós falamos sobre as funções sintáticas do substantivo. Então, vou falar um pouco sobre o complemento, sobre o aposto, sobre o vocativo, sobre os complementos verbais e sobre o agente da passiva. Olha só, o complemento nominal é o termo integrante que completa o sentido de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, pode ser um advérbio e pode ser um adjetivo. Olha só aqui. Então, vocês já sabem, né? Substantivo, adjetivo ou advérbio, é que eu trago 3 exemplos para vocês. Olha só, nesse primeiro caso, ó,
Cecília tem orgulho da filha. Da filha completa um nome. Por isso que é um complemento nominal. E se nós tirarmos da filha, a oração ela vai perder o sentido. Por isso que o complemento é diferente do adjunto. O complemento completa a oração. O adjunto é um termo acessório que pode ser retirado. Aqui, orgulho é um substantivo, da filha completa esse nome. Ricardo estava consciente de tudo na festa. Então, de tudo é um complemento do adjetivo consciente. E aqui, por último, a professora agiu favoravelmente aos alunos. É o meu caso, sempre, né? Então, aqui aos alunos, completa o advérbio. Então, se completa um nome, vai ser um complemento nominal. Aqui eu trago para vocês, por exemplo, algumas relações de diferenças entre o adjunto e o complemento. O adjunto, adnominal, ele modifica, ele traz mais sentido, ele traz um efeito de sentido para o substantivo, né, que ele acompanha. O complemento completa o nome, né, completa o sentido, completa é o significado daquele nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, se completa adjetivo, se completa advérbio, não vai ser adjunto adnominal. Outra questão é que o complemento nominal, ele vem sempre acompanhado de preposição. O adjunto pode ter ou não preposição. Já o complemento, ele vem com uma preposição. E aí vem uma outra questão. Como diferenciar o complemento nominal do objeto direto, por exemplo? Porque se o complemento vem com preposição, o objeto também vem com preposição, e aí o que acontece? Confusão. Centra e concentra. Esse termo preposicionado, ele completa um nome? Sim, complemento nominal. Esse elemento preposicionado, ele completa o sentido de um verbo? Então vai ser o quê? Um objeto indireto. Então nós temos, né, o adjunto adnominal, ele é prescindível, ele é acessório, ele pode ser retirado, ele, assim, são anéis, uma tiara do cabelo, termo acessório. Ele estabelece uma relação com o substantivo concreto abstrato e ele pode ser ou não precedido de preposição. Então, o adjunto adnominal, ele pode ser ou não precedido, pode estar ou não com uma preposição. Enquanto o complemento nominal, né, ele é obrigatório, ele é um termo integrante de uma oração. Se tirar o complemento, acabou, já era. Você não entende nada, velho. Entende não. O complemento, ele apresenta uma relação com um adjetivo, com um advérbio e com um substantivo. E é sempre precedido por uma preposição. Aposto, acessório, pode ser retirado também. O aposto, pessoal, é a palavra que acompanha um substantivo, né? Ele traz uma explicação, ele pode resumir, né, substantivos a que ele se refere, né? Trazendo um efeito de sentido, uma explicação maior ou melhor sobre aquele termo. Então, por exemplo, Mário, que Mário? Aquele menino, o diretor da escola, não veio hoje. Se fosse Cláudio, seria o oposto. O Cláudio vem sempre, né? Aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, eu vou explicar sobre esse substantivo. Ela é uma cidade maravilhosa que continua atraindo turistas do mundo todo. Então, esses termos, né, o aposto aqui, ó, eles trazem uma explicação, né, sobre um substantivo. Nesse caso aqui, Mário e Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma análise morfológica desse aposto. O aposto pode ser explicativo, né? Ó, eu estou explicando sobre a linguística, dando uma explicação a mais, uma informação a mais. Ele pode enumerar, ó, quais são essas três coisas? Coragem, determinação e esforço. Ele pode resumir também, ó, os filmes, as músicas, os poemas. Tudo, né? Olha esse aposto resumitivo. Tudo fazia com que Ana chorasse. E ele pode ser também especificativo. Eu nem gosto de dizer que o aposto sempre vem entre vírgulas, né? Porque aqui nesse caso do especificativo, ó,
Qual é o rio? Tietê, atravessa o estado de São Paulo. Nesse caso, não é necessário. Então, em português a gente fala, eu não gosto muito de falar assim, é sempre ou é nunca. Calma, vamos observar. Outro termo, né, que nós temos é o vocativo. O vocativo é um chamamento, eu vou interpelar, eu vou chamar o meu interlocutor. Então, meu caro amigo, me perdoe por favor, perdoe-me por favor. Ou, vem cá, Luzia, me dá tua mão, vamos passar manteiga no pão. Além do agente da passiva. Quem é o agente da passiva? O agente da passiva é o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. Lembrando que as vozes do verbo são voz ativa, voz passiva, analítica ou sintética, e voz reflexiva, além da voz reflexiva recíproca, né? Então aqui, por exemplo, vocês têm João comprou a vitamina. Eu tenho uma voz, a relação entre o sujeito e o verbo, né, é que eu tenho um sujeito ativo. Em contrapartida, vocês têm aqui a vitamina foi comprada por João. Então, na voz passiva analítica, vocês irão encontrar uma locução verbal e um agente da passiva que vem preposicionar. Se ele estiver presente na oração, né, se ele estiver aqui exposto na oração, ele vem com uma preposição. Até aqui, pessoal, vocês observaram algumas funções sintáticas do substantivo, de adjunto, de sujeito, de predicado, de complemento, de agente da passiva. Eu mostro agora para vocês mais duas funções sintáticas. A função sintática de objeto direto e indireto, que são complementos verbais. O objeto direto é o complemento verbal, né, de um verbo transitivo sem preposição, enquanto o objeto indireto é também o complemento verbal de um verbo transitivo, mas com a presença da preposição. Observe esse enunciado, essa oração. Ontem eu emprestei o carro ao meu irmão. Qual é o sujeito dessa oração? Pensa aí um pouquinho. O sujeito é eu. O predicado, emprestei o carro ao meu irmão. E agora, quem é o objeto indireto, hein? Olha aí. O carro, o objeto direto, o carro. O objeto indireto ao meu irmão. O que é que sobrou como adjunto adverbial? Que a gente já vai falar sobre ele. Ontem, indicando a circunstância de tempo. E o adjunto adnominal. Olha só, nós temos carro. Eu tenho um artigo que acompanha carro. Então, esse artigo tem a função sintática de adjunto adnominal. Olha só, irmão é um substantivo e nós temos um pronome possessivo que o acompanha. Então, esse pronome possessivo, sintaticamente, é um pronome adjetivo que acompanha irmão com a função sintática de adjunto adnominal. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco ou muito sobre os advérbios ou adjunto adverbiais. Os adjuntos adverbiais, eles passeiam, né, por dois reinos encantados. Um reino pertence ao senhor substantivo e o outro reino pertence ao senhor verbo. E esses reis, né, esses senhores, eles brigam pela presença do adjunto adverbial. Ou seja, o adjunto adverbial é um termo acessório, pode ser retirado da oração, cuja função é modificar um verbo, um adjetivo ou até mesmo um próprio advérbio, né? Atribuindo circunstâncias de tempo, de modo. Aqui, por exemplo, vocês vão observar 3 casos em que o advérbio vai mudar o sentido de um verbo, o advérbio vai mudar o sentido de um adjetivo e o advérbio modifica o sentido de um outro advérbio. Então, o advérbio ele é um modificador atribuindo circunstâncias de afirmação, com certeza, de negação, de modo, de causa,
Olha essas classificações, né? De lugar, de tempo, de intensidade, de companhia. Olha só, esse eu aprendi depois de grande, esse de companhia, né? Com minha avó. De dúvida, de concessão, né? Olha só, de instrumento. O jardineiro abriu o buraco com a pá, adjunta adverbial do instrumento. Esse também aprendi bem depois. De meio, viajaram de trem pela Europa. De condição, de finalidade, de assunto, de direção. Lembrando que aqui, essa circunstância, nós temos algumas orações adverbiais, né? Lembra que eu falei anteriormente sobre as orações adjetivas, que eu tenho uma oração com função de adjunto adnominal? Nós também temos as orações adverbiais. Aqui, por exemplo, ele estudou muito para passar de ano, né? Então, aqui é a oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Uau! De exclusão, de frequência, de matéria, são inúmeras circunstâncias. Os advérbios, embora existam várias circunstâncias, a gente consegue, né, pela própria circunstância, identificar que aquela circunstância é um advérbio. Aí vem o BO. Esse negócio de diferenciar um do outro, língua portuguesa é babado. É por isso que nós fazemos essa análise linguística maravilhosa. Porque falar português eu já sei falar. Eu preciso fazer uma análise sobre a língua que eu falo. Então aqui, por exemplo, muitas vezes nós confundimos um adjunto adverbial com um agente da passiva. O adjunto adverbial é a palavra ou locução que indica circunstância, né? Indica a causa, a ação. Agora, o agente da passiva, ele é um agente de uma ação verbal na passiva. Então, o adjunto adverbial expressa a causa, expressa a ação, né? A circunstância. O agente da passiva é alguém que fez, né? É um agente da ação. Aqui, por exemplo, nós temos João foi elogiado pelo professor. Né? Então aqui, ó, eu tenho alguém que pratica a ação. Em contrapartida, observem aqui, João foi elogiado pelas notas, é a causa. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho um adjunto adverbial, certo? Outro caso é a diferença entre o adjunto adverbial do complemento verbal. Ou seja, nós temos aqui, né, o adjunto adverbial que vai indicar circunstância. O complemento verbal, ele completa o sentido de um verbo. Então aqui, por exemplo, nós temos Gustavo jantou com os amigos ontem. Olha só, com os amigos é um adjunto adverbial de companhia e ontem é um adjunto adverbial de tempo. Essa oração aqui, por exemplo, nós temos um verbo intransitivo com dois adjuntos adverbiais. Aqui embaixo, olha só, Gustavo jantou purê de batatas ontem. Então aqui, ó, jantou o quê? Purê de batatas seria né? Seria não, é um objeto direto e ontem é um adjunto adverbial de tempo. Olha aqui, Gustavo gostou de quê? Gostou do purê de batatas. Aqui nós temos um complemento do verbo gostar. Em contrapartida, aqui nós temos a circunstância, né? Com quem Gustavo jantou e quando, qual circunstância de tempo e de companhia. Então, fazer essa diferença entre o adjunto adverbial e o complemento verbal é você identificar essa expressão, ela indica alguma circunstância de lugar, de tempo, de modo, ou essa expressão aqui que vai completar o sentido de um verbo. Se for com preposição, objeto indireto, se for sem preposição, objeto direto. Além de, olha só, alguns exemplos. Procedi de Manaus, né? Origem. Então aqui, de Manaus, é um adjunto adverbial de lugar. Então, esse verbo aqui vai ser um verbo intransitivo. Quando nós explicamos sobre os verbos transitivos e intransitivos, o professor,
explica que o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Só que a gente precisa ter muito cuidado com esse não precisar de complemento, né? O verbo por si só expressa todo o significado. Olha só, procedi, né? Só que depois eu não tenho um complemento verbal. Aqui eu tenho uma adjunta adverbial de lugar. Então, nesse caso, se aqui é uma adjunta adverbial de lugar, o verbo vai ser intransitivo. Olha aqui que complexo isso, né? Olha só, minha Vitória procedeu de muita dedicação. Então, esse caso aqui completa o verbo proceder. Então, nós temos um objeto indireto. Olha, eu vivo em São Paulo. Em São Paulo é outra adjunta adverbial de lugar. Então, o verbo viver, nesse caso, vai ser um verbo intransitivo. Muitos alunos confundem demais nas provas, avaliações, exercícios, porque se pergunta, eu vivo em São Paulo, tem preposição, então em São Paulo vai ser um objeto direto. Cuidado, observa se é adjunta de nominal, se aquela expressão expressa alguma circunstância. Olha aqui, vivo, né? As oportunidades. As oportunidades é um complemento, né, verbal, né, do verbo viver. Então, olha só como nós precisamos observar, né, fazer realmente uma análise, né, linguística para chegarmos a uma resposta correta, né? Verificar que, por exemplo, de Manaus não é objeto indireto, mas um adjunto adverbial. Temos mais, olha só, com verbos de ligação, galera, olha só isso aqui. Eu, sujeito oculto, estou feliz, né? Então, estou é um verbo de ligação, porque feliz é um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito, ok? Eu estou bem. Aí o moleque vê lá na prova, verbo de ligação, já era. Peraí, se acalma, menino. Eu, sujeito oculto, estou, né? Verbo intransitivo, porque bem é um adjunto adverbial de modo. Dorme com esse barulho? Dorme aí, menino, com esse barulho aqui? Dorme nada. Olha outro. Eu estou em Belém, adjunto adverbial de lugar, né? Então, estou não vai ser verbo de ligação não, galera. Vai ser verbo intransitivo. Olha que coisa, né? Ô, língua portuguesa fica arrepiada. Virou o rosto, ó. Virou o rosto. Aqui eu tenho um objeto direto. Ele virou o quê? Algo, virou o rosto. Agora, olha só. Ele virou à direita, adjunta adverbial de direção. E aqui, Ana virou modelo, né? Aqui eu tenho virou o verbo de ligação e modelo um predicativo do sujeito. Olha como a nossa língua portuguesa é linda. Olha como a gente pode resolver equações, né? Da língua portuguesa, quando a gente pensa. Quando a gente faz essas análises, pessoal, por que eu tenho que aprender como português é chato? Chato o quê, rapaz? Chato o quê? Oxente. É porque nós precisamos refletir, né, sobre a nossa língua para usá-la em diferentes situações. Então imagina, você recebe um documento oficial de algum lugar e aí vem com uma vírgula, sem uma vírgula, sem adjuntos adnominais, sem adjuntos adverbiais. O que vai acontecer com você? Você não vai conseguir compreender a mensagem. Então, nós fazemos uma análise da língua para compreender melhor as mensagens e para que nossas mensagens também sejam claras, pessoal. Vamos amar nossa língua portuguesa. Ela é linda, ela é belíssima, ela é um amor. E eu fico por aqui. Boa prova, bom teste, bons exercícios e que a gente volte logo. Um abraço!